Como é que tu consegues perder gordura e crescer músculo ao mesmo tempo? Ficares mais definido, mais musculado e mais atlético em simultâneo. A maioria das pessoas vai dizer que isso é impossível. Que tens de perder peso primeiro para depois poder crescer, ou então que vais ter que ganhar peso e engordar para crescer músculo para que depois tenhas que fazer uma dieta para secar e definir. E por isso tens de aceitar um período onde ficas mais magro, mas com menos músculo, ou então um período onde estás a ganhar peso e alguma gordura só para poderes ficar mais musculado. E isto até tem alguma lógica se olharmos para o bodybuilding antigo, mas hoje em dia, com todo o avanço que temos no treino, na dieta e nos diferentes métodos que tu podes aplicar no teu corpo, é perfeitamente possível tu continuares a perder gordura e crescer músculo, mesmo que tu sejas um atleta treinado e já faças isto há anos. Há vários estudos que têm demonstrado isto, inclusive até com atletas de competição e body fat percentages muito baixos. Portanto, é perfeitamente execuível, mesmo em naturais. E é por isso que hoje vou-te explicar o que é a recomposição corporal e esta arte de definir e crescer ao mesmo tempo, quem é que a pode fazer e em que condições, e o que é que tu precisas de fazer já no teu treino e na tua alimentação para conseguires definir e crescer sem teres de fazer uma fase de corte ou uma fase de engorda. Fica comigo que vais adorar. Mas antes de avançar, por falarmos já em dieta, quero oferecer-te acesso ao meu manual completo sobre como criar a tua própria dieta, onde eu te ensino tudo, do mais básico ao mais avançado, numa linguagem simples e fácil de aplicar, quer tu sejas um profissional do exercício, quer tu sejas um mero praticante de ginásio, para que tu saibas tudo o que precisas de saber, desde as tuas calorias, macronutrientes, timing e periodização da tua alimentação, onde tens mais de 200 páginas baseadas na ciência para te ajudar a construir a tua própria dieta. O link está aqui em baixo na descrição, é totalmente gratuito e está aqui disponível para a malta que nos está a seguir aqui no YouTube. Portanto, se gostaste, clica no link aí em baixo. Estamos de volta ao vídeo. Primeiro, o que é isto de recomposição corporal? Porque não é o que a maioria pensa. Tu não transformas gordura em músculo. Na verdade, isto são tecidos diferentes. Tens tecido adiposo e tens tecido muscular, massa gorda ou massa magra. E tu não consegues transformar massa gorda em massa magra. Mas estes são dois processos que se vão ajudar. Na verdade, quando tu queres queimar gordura e crescer músculo ao mesmo tempo, a recomposição corporal, aquilo que tu vais estar a fazer na prática é um catabolismo lipídico, portanto a destruição de gordura para libertar energia, ao mesmo tempo que tu vais estar a fazer em separado, porque são tecidos diferentes, anabolismo proteico, ou seja, crescimento muscular, onde tu, em vez de estares a destruir um tecido para libertar energia, na verdade, quando nós falamos de anabolismo, nós estamos a armazenar energia sob forma de um tecido, neste caso, tecido proteico muscular. Então, na verdade, recomposição corporal não é nada mais, nada menos, em termos químicos, chamemos-lhe assim, a destruição de gordura para libertar energia, por consequência de um déficit calórico que te obriga a queimar gordura para libertar essa energia necessária para atender esse déficit e aproveitar essa energia para armazená-la como tecido muscular. E isto acontece na prática quando tu tens dois processos distintos a acontecer. Um que te obriga a queimar gordura, que é um déficit calórico, e outro que te obriga a crescer músculo, que é a síntese proteica muscular, induzida pelo treino e pelas outras componentes que vamos falar mais à frente. Por isso, embora tu não consigas transformar gordura em músculo, isto são dois processos que podem acontecer e em muito mais casos do que a maioria pensa. Só precisamos de conseguir criar condições para queimar gordura, portanto, induzir um déficit calórico, sabendo que, consoante a magnitude deste déficit, mais gordura tu vais queimar, e ao mesmo tempo criar condições para crescer músculo. Uma boa qualidade de treino que sinalize o crescimento muscular e, ao mesmo tempo, garantir que o que nós estamos a fazer na dieta para induzir o déficit calórico não nos inibe de ter recursos suficientes para crescer. Seja a componente energética para a qualidade do treino, seja também os restantes nutrientes, proteínas e afins para atender às necessidades do crescimento muscular. Então, estamos a fazer aqui um jogo entre induzir um déficit para queimar e construir condições para crescer músculo. E aqui
A quantidade de jogo vai depender muito de quem está a fazer esta recomposição corporal e do teu objetivo. O que nos leva diretamente para o ponto número 2. Quem é que consegue queimar gordura e crescer músculo ao mesmo tempo? A maioria das pessoas dir-te-á que apenas iniciantes é que conseguem fazê-lo. E por um lado elas têm razão, porque iniciantes ou pessoas que estão agora a regressar ao treino são um grupo de pessoas que estão muito favoráveis ao crescimento muscular e por isso é relativamente fácil tu obteres uma recomposição corporal, conseguires crescer músculo mesmo quando estás mais inibido na dieta. E isto acontece porque se tu és um iniciante, por definição os teus músculos não estão tão desenvolvidos, o que significa que é fácil de começar a crescer músculo, principalmente nos teus primeiros meses ou até mesmo o primeiro ano de treino. A exigência de qualidade, seja do treino, seja da dieta, para tu veres resultados é reduzida, porque o teu corpo está sensível e, portanto, ele vai crescer relativamente fácil. Simultaneamente, temos também um grupo das pessoas que já tiveram mais músculo, mas que estão agora a voltar ao treino após anos ou meses sem treinar, seja por lesão, seja por afastamento. E estes são os former trainees, ou as pessoas que já treinavam, que estão destreinadas. E, na verdade, é aqui que entra o conceito de memória muscular, que quando tu já tiveste mais massa muscular antes, é muito mais fácil tu voltares onde estavas, porque basicamente papaste algumas das etapas. Porque dentro do teu crescimento muscular, das diferentes etapas que existem até tu cresceres músculo, uma delas, já bem documentada, é a capacidade de tu criares novos mionúcleos, que basicamente acabam por ser centros de domínio dentro das tuas fibras musculares, para te facilitar assim. E mesmo quando tu perdes massa muscular, seja por lesão, seja por destreino, tu mantens esta etapa dos mionúcleos já feita, o que significa que quando tu voltares a treinar, é muito fácil tu voltares ao nível onde estavas. Por isso, quer iniciantes, quer malta destreinada, vão ter muita facilidade em entrar nesta recomposição corporal, secar e crescer ao mesmo tempo. Mas não são os únicos. Da mesma forma que a malta iniciante e estes destreinados têm facilidade a crescer músculo, naturalmente todas as pessoas que estão a fazer a utilização de esteroides anabolizantes têm a síntese proteica muscular extremamente elevada e por isso vão ter muita facilidade em crescer mesmo enquanto secam, mesmo em dietas agressivas, porque há aquela assistência externa que dispara a tua capacidade de crescer músculo lá para cima. No entanto, provavelmente este não é o teu caso, se estás a ver este vídeo, mas é provável que estejas num destes próximos dois casos também, que é, número 3, as pessoas com muito excesso de peso, seja uma pessoa que já esteja na obesidade, já acima da obesidade ou simplesmente já muito perto desses limiares, e aqui é relativamente fácil tu queimares gordura e cresceres músculo ao mesmo tempo, porque, como tens muita gordura disponível para queimar, tens relativa facilidade em fazê-lo, molecularmente ou quimicamente, é fácil para ti queimar gordura, o que também simboliza que é fácil para ti disponibilizar energia para o crescimento muscular. Agora, o ponto onde provavelmente a maioria de vocês estará é no ponto número 4, que é a malta que treina há anos, bem, duro, és consistente com a tua dieta, mas nunca chegaste a personalizar verdadeiramente o teu planeamento. Nunca chegaste a ter algo feito 100% para ti. Treinas muito à base daquilo que estás a aprender no Instagram, nos vídeos, na tua experiência, e tens tido alguns resultados, mas estás aquém do corpo que tu gostarias de ter. Parece que por mais que tu te esforces, tu vês resultados, mas são poucos. Este é um caso muito clássico, que é o caso de muitos atletas que entram para o nosso acompanhamento, que já treinam há anos, adoram saber mais sobre fitness, mas acabam por não conseguir dar aquele passo seguinte. E deparam-se durante os primeiros meses do acompanhamento a conseguirem ver uma bruta recomposição corporal. Dou-te o exemplo do Daniel, que mesmo com anos e anos e anos de treino, mesmo já depois de dietas e tudo mais, conseguimos continuar a secar e a crescer ao mesmo tempo. Porquê? Porque passaste já daquela fase intermédia, intermédio avançado, e agora tens os detalhes do planeamento. Tens algo que é feito especificamente para ti, adaptado ao teu corpo, no treino, na dieta, e isto permite-te ver resultados que tu não estavas a conseguir ver antes. Portanto, quer tu sejas um iniciante, quer tu estejas a voltar agora ao treino, sejas um utilizador de esteroides, ou alguém com muito excesso de peso, ou simplesmente estás naquele grupo de pessoas que tu treinas bem, comes bem, já estás num nível intermédio e avançado, mas nunca tiveste algo verdadeiramente otimizado e feito para a forma como o teu corpo responde, então muito provavelmente tu vais conseguir ter este tipo de resultados. Aliás,
Na verdade, a evidência já mostrou isto, mesmo em atletas de altíssimo nível pré-competitivo, com percentagens de gordura baixíssimas, a conseguirem queimar e crescer ao mesmo tempo. E temos isso mesmo em atletas competitivos de bodybuilding, como temos aqui o estudo que te vou mostrar, onde nós conseguimos averiguar isso. Portanto, se eles conseguem nestas situações adversas, tu também consegues. Apenas precisamos do planeamento certo para isso. E é aqui que a maioria das pessoas tem mais dificuldade. Primeiro, nós vamos ter aqui 3 grandes pontos. E eu quero começar já pela dieta, porque acho que é provavelmente aquele ponto que é mais enganado nesta fase. A maioria das pessoas dizem-te para tu fazeres manutenção calórica se queres recompor o teu corpo. Eu vou discordar. Primeira coisa que tu deves ter em conta do ponto de vista alimentar para decidir o que é que nós vamos fazer na tua dieta numa fase para definir e crescer ao mesmo tempo, é definir o teu primeiro objetivo, o que é mais urgente para ti. Porque ambos sabemos que é muito mais fácil tu queimares gordura do que é tu cresceres músculo. Então, com base nisto, nós conseguimos perceber, ok, o que é que eu tenho de priorizar. Se para ti é mais importante nesta fase desfazer-te de alguma gordura que não te sentes bem quando a vês ao espelho, ou simplesmente queres um resultado visual mais rápido porque te estás a aproximar das férias, do verão, o que seja, a gordura é o primeiro objetivo a vencer, o primeiro obstáculo a derrubar. Então, vamos nos focar para começar com cerca de 15 a 20% de déficit calórico face às tuas calorias de manutenção, focando-nos como objetivo principal desta fase múltipla, queimar gordura. Não é um déficit agressivo, não é um objetivo máximo queimar gordura, mas é a prioridade desta fase, dentro da tua recomposição corporal. Se, por outro lado, tu és o tipo de pessoa que para ti é mais importante tu cresceres músculo, sentiste um bocadinho mais encorpado, não tão magro e tens medo de perder muita gordura e ficares magro demais, então aproxima-te mais das tuas calorias de manutenção, ficar ali com um déficit mais ligeiro de 10% abaixo do teu gasto calórico, para que eu crio na mesma condições para queimar gordura, mas eu estou a dar mais recursos, mais condições para o crescimento muscular. E uma boa estratégia de recomposição corporal, seja para que tu tenhas resultados que te motivem visualmente, seja para tu conseguires fasear os teus focos e conseguires maximizar quer a queima de gordura, quer o crescimento muscular, sem estares a fazer um bulk ou um cut deliberados, é tu, dentro do teu espaço para recomposição corporal, decidires onde é que queres incidir mais. Dá perfeitamente para fazê-lo em manutenção calórica? Dá. O problema é que a velocidade a que tu vais ver mudanças no teu corpo e os resultados que tu vais ver é muito mais ténue. E o problema da manutenção calórica é que até tu perceberes se estás no caminho certo ou não, vai demorar muito tempo. Então eu prefiro 1000 vezes que tu tenhas isto faseado e saibas o que é que eu me vou focar agora durante os próximos 4, 6, 8 semanas, o que é que eu me vou focar depois nas próximas 4, 6, 8 semanas, do que estás numa fase de manutenção onde passas muito tempo sem ver as mudanças visuais que tu procuras. Agora que tu já sabes quantas calorias é que deves estar a ingerir consoante a tua prioridade para cada fase, é importante que tu entendas que quanto mais seco tu estiveres, portanto, quanto mais baixa a tua porcentagem de gorduras, mais alto deverá ser o teu aporte calórico. Menos déficit deverás fazer, porque quanto mais déficit tu já tiveste feito, quanto mais cansaço dietético já tiveres em cima, mais difícil vai ser e mais resistência o teu corpo vai oferecer. Então, se tu já estás numa porcentagem de gordura mais baixa, aumenta ligeiramente as tuas calorias, aceita que perdes gordura mais devagar, defines mais devagar, mas benefício disso, consegues alimentar melhor o teu crescimento muscular. Ainda dentro da componente da alimentação, não esquecer que se quiseres, tens aí em baixo link na descrição no vídeo um livro onde eu te explico tudo ao pormenor, desde as proteínas, hidratos, gorduras, escolher melhores alimentos, periodização nutricional, tudo o que tu precisas aí em baixo no meu e-book Como Criar a Tua Própria Dieta e que vai complementar perfeitamente bem este vídeo, dando-te mais pormenores. Hoje, dentro ainda desta componente da dieta, depois de alinharmos as tuas calorias, vou-te focar em 2 pontos importantes, especialmente numa fase de recomposição. O primeiro deles é proteína. Garantir que tu dás substrato suficiente, que dás não só a energia, mas os recursos para poder aproveitar essa energia que estás a queimar e a soltar para armazenar como massa muscular. Para isso, a maioria das pessoas vai-te recomendar as 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, o que para uma pessoa de 100 kg seriam 1,6 vezes 100, portanto 160 gramas de proteína por dia.
E essa é a recomendação básica, standard, e eu vou-te dizer, é totalmente ok. No entanto, seja pela experiência que eu tenho tido com os meus clientes, seja inclusive com alguns estudos promissores neste aspecto, mas não totalmente conclusivos, faz de algum sentido tu apontares para doses de proteína mais altas por dia. Não é obrigatório, não é uma necessidade, mas eu quero deixar-te essa recomendação porque tendo a haver melhores resultados com isso, apontando ali mais perto das 2 a 2,5 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Na prática significa tu reforçares mais a tua proteína em cada refeição e levar-nos aqui para o ponto número 3 da dieta, que é, já temos as calorias, já temos a proteína com o potencial de reforço por ser mais anabólico, especialmente se estás a regressar agora ao treino, estás numa situação iniciante, porque estás muito propício a crescer músculo e vais beneficiar dessa proteína. O terceiro ponto vem o timing dos nutrientes, que acho que é daqueles pontos que é mais menosprezado nestas fases, mas se tu queres otimizar a tua estratégia para queimar gordura e crescer músculo ao mesmo tempo, então nós temos que otimizar os diferentes processos que estamos a fazer. E isso toca não só por acertar as quantidades, mas a qualidade e o timing em que tu vais fazer estas comidas. Numa fase de recomposição corporal, eu vou frisar que é cada vez mais importante tu distribuires as tuas refeições de forma estratégica. Seja para potenciar o teu treino, portanto termos aqui um momento de pré-treino onde tu tenhas pelo menos 0,3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal nessa refeição, 2 a 3 horas antes do treino, e a mesma coisa depois. Queremos ter uma sanduíche em que aquelas 3 a 5 horas que apanham o treino no meio, tu tens uma dose de proteína e outra dose de proteína. Seja porque no pré-treino tu queres ter já a proteína para que quando começas a primeira série já danificaste o músculo, já estás a estimular o crescimento, já estás a recuperar para o treino seguinte, tu queres ter proteína circulante e disponível que veio do teu pré-treino. Não queres ter de esperar pelo teu pós-treino estar a ser digerido e só depois é que vais atender às necessidades que acontecem logo na primeira série do teu treino. E ao mesmo tempo, se nós queremos ter essa proteína pré-treino, e ela vai ter um período de ação de 3 a 5 horas, nós queremos ter outra refeição pós-treino a seguir, também com pelo menos 0,3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. O que para uma pessoa de 70 kg vai-te dar sensivelmente 21 gramas de proteína antes, 21 gramas de proteína depois. Isto depois poderá depender também do tipo de proteína que estás a usar, da tua idade e das tuas necessidades proteicas gerais, mas deixo-te aqui alguns pontos que depois podes confirmar através do e-book que tenho para ti grátis aqui em baixo, link na descrição. Que CTA super smooth. Depois disto, idealmente ter também outros 2 momentos ao longo do teu dia, seja no início do dia, seja também no final. Idealmente termos aqui uma refeição proteica a cada 4, 5 horas, para termos sempre o teu anabolismo mais alto e depois, se necessário, reforçar um pouco a última refeição antes de dormir, porque vai estar a um período mais longo em jejum. Paralelamente a isto, será importante tu teres um timing estratégico dos teus hidratos de carbono, particularmente se tu estás num déficit mais alto, se estás naquela posição onde queres queimar mais gordura, e aqui será mais importante tu enviesares a maioria dos teus hidratos de carbono para as refeições pré e pós-treino, em primeira instância, para melhorar a qualidade do teu treino, e em segunda instância, e esta acaba por ser um bocadinho mais rebuscada, mas noto muito útil para muitos dos meus clientes, é tu guardares alguns hidratos para a noite, sim, hidratos de carbono à noite, para te ajudarem a adormecer. Porque para algumas pessoas, o efeito dos hidratos de carbono à noite, seja pela relação com o triptofano e tudo mais, facilita-te o adormecer. E se tu tens dificuldades a dormir, e já vamos falar disso mais à frente, guardar alguns hidratos de carbono para a noite pode ser uma ótima estratégia. Ainda mais se tu treinares em jejum de manhã ou se tiveres acabado o teu treino ao final do dia. Por isso, não te esqueças, calorias, proteína e distribuição dos teus nutrientes. Porque agora vamos para o ponto mais importante. O treino. A maioria das pessoas não consegue ganhar músculo enquanto está a queimar gordura porque o treino não está alinhado. E eu quero que tu olhes para o treino e para o crescimento muscular e aquela relação entre o que é mais importante, o treino ou a dieta, como um interruptor e uma luz. Quando tu treinas, tu estás a clicar no interruptor do crescimento muscular. Só que a tua luz só acende se houver corrente elétrica. No entanto, por mais corrente elétrica que tu tenhas, se o teu treino não é forte o suficiente para estimular o crescimento muscular, para clicar no interruptor, a luz não vai acender. Então,
Independentemente daquilo que tu fazes na tua dieta, tu só vais conseguir crescer músculo se o teu treino criar condições para isso. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Porque acabam por ter treinos muito genéricos, não sabes o que ajustar com base em treinos que vês na internet ou exercícios que te dizem para fazer na internet, porque não estás a adaptá-lo ao teu corpo. E principalmente se tu já treinas há algum tempo, mais do que um ano pelo menos, o teu corpo já não vai responder a qualquer coisa e é preciso dar este boost na personalização, trabalhar com aquilo que funciona contigo para que tu não passes meses a treinar sem ver mudanças no teu corpo. Então, para isso, e acho que um dos pontos fundamentais para alinhar aqui na componente do treino é tu criares condições que te levem a progredir. E isto passa por adaptar o teu volume de treino, se for preciso, todas as semanas, e quando falo volume, digo os exercícios, o número de séries. O que é que tu vais estar a fazer todas as semanas mediante a resposta do teu corpo? Teres um momento onde tu faças uma análise dos KPIs, como é que está a minha progressão por cada exercício, a minha progressão por músculo, como é que está a minha progressão semanal, para que eu possa ditar, logicamente, o que é que eu vou mudar no meu plano para a próxima semana. O que é que tem de ser ajustado, o que é que está bom e está a produzir resultados e mantenho assim. Para a maioria das pessoas, pegando aqui parte de experiência, vais beneficiar de fazer uma ligeira redução de volume perante aquilo que habitualmente estás a fazer. Isto partindo do pressuposto que a maioria das pessoas em Portugal tende a fazer demasiado volume de treino, demasiados exercícios e séries, mal distribuído durante a semana e não está a progredir. E quando nós juntamos a isso uma sensação de déficit calórico, uma sinalização de déficit calórico, que é necessária para tu queimares gordura, deixas de conseguir sequer ter resultados com tanto volume. Então reduzir o teu volume para o mínimo efetivo, estamos a falar de 4 ou 8 séries por músculo por semana, para começar, e a partir daí, todas as semanas fazer esta análise, tal como eu faço com os meus clientes do acompanhamento, onde eu estou todas as semanas a ver exercício a exercício, para saber exatamente o que é que vamos mudar, para te dizer, ok, dentro do teu trabalho de peitoral, no supino inclinado, vamos manter as 2 séries, no supino plano, vamos aumentar mais uma série, porque tu estás a precisar deste volume adicional e estás a recuperar a tempo, porque há uma análise concreta de o que é que está a progredir, o que é que não está a progredir e que alterações é que têm de ser feitas para isso. E se tu começares com menos volume, tens margem para ir adicionando à medida que for necessário. À medida que eu já não estou a progredir com este volume, não estou a conseguir progredir cargas, ok, eu adiciono mais. Mas fundamental, se tu não estás a conseguir crescer músculo, seja enquanto queimas gordura, seja em manutenção, o problema está no treino. E 99% das vezes vem da falta de personalização. Porque sentir-me bem não é a mesma coisa que dar resultados. Mas o pior nem é isso. É que se eu te disser que 80% do teu crescimento depende disto, e tu provavelmente tens estado a ignorar este terceiro ponto há anos. E estás farto de ouvir falar sobre isso. Sim, eu estou a falar-te do sono. Porque é assim tão importante, especialmente quando estamos a falar de queimar gordura e crescer músculo ao mesmo tempo. E vou-me inspirar hoje num estudo muito conhecido de Wang et al. Desde 2018, onde nós temos 36 pessoas em déficit calórico similar, portanto nas mesmas condições para queimar gordura, e a única diferença é que metade delas vão dormir menos 1 hora por dia, durante 5 dias da semana, e até compensam com 1 hora extra durante o fim de semana, provavelmente como a maioria de nós faz, e o outro grupo vai dormir à vontade, as suas 7 ou 8 horas. Portanto, um cenário extremamente realista. Ambos os grupos perdem a mesma quantidade de peso. O problema é que por tu dormires menos 1 hora e compensares ao fim de semana, 85% do peso que tu perdeste foi massa magra, enquanto que os outros, 83%, perdeu gordura. É uma diferença gigantesca se tu olhares para dos 10 quilos que eu perdi, 8 quilos eu perdi em gordura ou 8 quilos em perdi em músculo. E consegues perceber já a importância do sono. A razão pela qual eu toco neste ponto, e eu sei que provavelmente tu não dormes mais porque não tens tempo, porque não encontras tempo para ti, mas particularmente se estás numa fase de queima de gordura ou de recomposição corporal, é algo que deve ser prioritário. E nem estamos a falar da componente da fome ou do apetite ou do cansaço que tu vais sentir, estamos a falar de tu estás a fazer este esforço para ter resultado e tu não queres que os teus resultados estejam a ser comidos pela falta de sono. Então, terceiro ponto fundamental de uma recomposição corporal é encontrar espaço para tu dormir 7 horas por dia, mesmo que isto signifique ter que mudar algumas coisas em termos de lazer, aceitar que durante as próximas 6 semanas se calhar não vou ver tantas séries ou jogar tantos jogos ou fazer tantos passeios, mas que faz parte desta fase de
queima de gordura e crescimento muscular para que tu construas um corpo definido e tonificado, sem ter que passar por fases de engorda ou fases de grande queima de gordura e restrição calórica. Posto isto, e em jeito de concluir este vídeo, primeiro quero pedir-te o teu feedback e perguntar-te o que é que tu achaste deste vídeo. É a minha primeira vez a voltar a fazer aqui este formato, portanto, qualquer comentário que tu tenhas aqui em baixo, sugestão, crítica, o que for, super agradeço. E em segundo lugar, deixar-te aqui o meu presente, o meu e-book, Como Criar a Tua Própria Dieta. São mais de 200 páginas com tudo o que tu precisas de saber sobre a componente da alimentação para crescer músculo ou queimar gordura, simplificado, mas a ir do mais básico ao mais avançado para que tu saibas o que fazer. É uma informação que complementa perfeitamente estes pontos, que te vai explicar aos pormenores questão das calorias, questão da proteína, o timing, as vitaminas, os minerais, como organizar tudo isto e estruturar de uma forma mais simples, e é grátis, basta clicares aí em baixo no link da descrição. Entretanto, conto contigo já para o próximo vídeo. Um grande beijinho, um abraço e não te esqueças, não repetir, fazer melhor.